paz do menino Jesus, amada família carismática do estado de Goiás, evangelizadores para crianças e adolescentes desse estado tão lindo. É uma grande alegria estar aqui hoje para partilharmos desse momento de formação, para vivermos esse momento de muita graça na nossa vida. Então sinta-se acolhido, abraçado, amado, por nós. E quero me apresentar para vocês, me chamo Anabelle. Participo de um grupo de oração que se chama Família Sopro Divino, que acontece aqui na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, Arquidiocese da Paraíba. E participo de um grupo de oração lindo que se chama Família Sopro Divino. Lá nós temos as crianças, que no ministério que se chamamos de Soprinho. É o Soprinho, um grupinho de oração bem conhecido aqui na Arquidiocese. Bendito seja Deus por tanta graça, por tanta bênção na tua vida. Que bom que você está aqui. Então hoje, nesse momento formativo, nós vamos falar da formação, como levar o batismo no Espírito Santo aos pequeninos e adolescentes. Então, de uma forma, a gente precisa entender, por que nós precisamos do Espírito Santo. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Então, para falar às crianças, nós podemos começar a falar dessa importância do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, vamos trazer uma canção. Então, vamos lá. O Espírito Santo é o presente que Papai do céu mandou pra gente através do seu Filho Jesus. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, força. Então nós podemos trazer uma canção para as crianças e dizer: nós precisamos de força. Você quer força? Então vamos pedir o Espírito Santo. Força, força. Então nós precisamos pedir essa força, pedir que venha sobre nós, pedir que venha sobre as nossas crianças, porque nós precisamos do Espírito Santo, amados irmãos, porque nós precisamos dessa força, porque a promessa de Deus é para nós, para os nossos filhos. Então a promessa de Deus é para todo o povo de Deus, então nós precisamos pedir com insistência o Espírito Santo. O Espírito Santo, se nós formos estudar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, então ele é importantíssimo para a missão da igreja. Ele é promessa de Deus, promessa de Jesus. Ele vai para que o Espírito Santo venha sobre nós, para que o Espírito Santo possa transformar, para que o Espírito Santo possa nos fortalecer, para que o Espírito Santo possa alcançar o mundo que está triste e transformar a nossa tristeza em alegria, a nossa fraqueza em força, em vigor, em coragem apostólica, para que o Espírito Santo possa nos levantar de todo abatimento e nos tornar testemunhas desse anúncio. Então, importante é perceber que quando nós vamos falar do Espírito Santo, elas precisam entender a importância, entender essa necessidade. Eu preciso depender do Espírito Santo. Ele é importante para que a vontade de Deus aconteça na minha vida. Então essa alegria, esse jeito de anunciar com ousadia, mas também da mesma forma com muita simplicidade, para que chegue no coração da criança. Para a criança nós podemos cantar, para a criança nós podemos trazer material, nós podemos trazer EVA, nós podemos fazer dinâmicas. Vamos lá. Uma dinâmica do Espírito Santo. Olha só, tem esse balão aqui, é uma dinâmica bem antiga que a gente faz. Tem esse balão aqui, ele está seco, mas ele precisa estar como? Cheio. Então, como é que a gente vai fazer para encher? Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Então, cada vez mais que nós vamos pedindo o Espírito Santo, nós vamos nos enchendo dele. Por quê? Porque nós precisamos desse Espírito Santo. Da mesma forma também, nós podemos trazer para a nossa criança, que às vezes a gente está cheio de tantas coisas e nós precisamos nos esvaziar para poder abrir espaços. E nesse espaço nós vamos dizer como?
Vem Espírito Santo. E quanto mais espaços nós abrirmos, mais nós receberemos essa graça do Espírito Santo, mais nós seremos alcançados por esse Espírito Santo que quer transformar a nossa vida. E como é que eu sei que eu preciso levar as crianças e adolescentes para que eles possam e recebam o Espírito Santo? Então vamos lá para Mateus 19. Mateus capítulo 19, versículo 13, um texto bíblico, né, que fala muito ao coração do ministério. Eu acredito que é a palavra rema do ministério, uma palavra que nos direciona essa necessidade de levar as crianças a Jesus para que elas recebam o Espírito Santo. Então, vou lá. Mateus 19, 13. Foram-lhe apresentados, então, algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhe Jesus: deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Então, é importante perceber algumas coisas nesse texto bíblico, né? Que fala, primeiro, foram-lhe apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse. Pôr a mão e orar é uma das formas que nós fazemos para pedir o Espírito Santo sobre as pessoas. Então, aquela pessoa, e eu digo que essa pessoa, o nome dele, eu digo que a gente não tem o nome dele aqui, então ele é o evangelizador de criança, né? Então, e ele intercede por nós, é São Mateus 19, 13. Então, quem é essa pessoa? Eu digo que é o nosso intercessor, o nome dele é São Mateus 19, 13, e ele intercede para que todas as crianças tenham a mão sobre elas e se ore por elas. Então, São Mateus 19, 13 é o nosso santo intercessor, né? Ele que nos ensina a evangelizar, levando as crianças para Jesus, para que elas recebam o Espírito Santo de Deus. E é preciso, é importante, também uma coisa que a gente vai precisar perceber, que nesse caminho nós vamos sempre encontrar pessoas que queiram nos afastar as nossas crianças de Jesus. Então nós vamos precisar não desistir, porque foi assim que São Mateus 19, 13 fez, né? Ele insistiu, ele não desistiu de levar as crianças para essa experiência, porque ele sabia da importância dessas crianças receberem essa imposição das mãos. E Jesus também sabia, sabe por quê? Porque lá no versículo 15 vai dizer assim: e depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Então Jesus parou o que ia fazer, e só depois que ele orou pelas crianças, que ele continuou o seu caminho. Então, muitas vezes na nossa missão, nós vamos precisar parar, né? Levar as nossas crianças até Jesus para que elas façam essa experiência do Espírito Santo, e só então o caminho deve continuar. É tarefa prioritária da igreja que todos possam receber. Lá na profecia de Joel vai dizer: vossos filhos e vossas filhas. Então, as nossas crianças precisam receber, é urgente, é necessário diante de tudo que nós vemos, diante de tudo que nós ouvimos, né? É urgente e é necessária essa ação e esse mover poderoso do Espírito na nossa vida, na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Quão altos são os índices de suicídio na adolescência, quão altos são os índices de situações que vêm contra as nossas crianças, né? Então nós precisamos de uma forma muito ousada, com muita parresia, trazer esse poderoso batismo no Espírito Santo para as nossas crianças, atrair as nossas crianças até Jesus e no caminho não desistir diante da dificuldade, né? Como nós vamos fazer isso? Né? Muito mais do que os meios que nós vamos usar fazer isso é nos enchendo do Espírito Santo. E para que a gente possa entender isso, né, eu convido você também a abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 25, versículo 1. Mateus, capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo.
5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas a adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de o comprar para vós. Então, quando elas saíram para comprar, elas perderam de participar, Aqui vai dizer, as que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Então, os evangelizadores, mais do que nunca, nós vamos entender, porque aqui nessa palavra, as 10 virgens eram 10 pessoas que estavam separadas para Deus. Só que existe uma diferença. 5 são prudentes e 5 são tolas. Aquelas que enchem a sua lâmpada, que levam reserva do óleo, essas sim entram na sala da boda. Então, aqueles que se enchem do Espírito Santo, só eles conseguem chegar onde é o nosso objetivo final. Então, nós precisamos ir como evangelizadores prudentes, cheios do Espírito Santo, mas também prontos para levando esse óleo. Então, evangelizadores que vão sem Espírito Santo não conseguem evangelizar. Evangelizadores que vão sem a reserva necessária do Espírito Santo não vão conseguir chegar. Então, da mesma forma, são as nossas crianças. Nós nos enchemos do Espírito Santo e transbordamos esse Espírito Santo para ela, porque existe a diferença daqueles que vão, secos. Esses nós vamos espremer e eles não têm nada para dar. E aqueles que vão, olha só, cheios, prontos para derramar da água da vida. Vai chegar um ponto que esse aqui vai estar, muito espremido, mas ele sabe onde ele vai voltar para receber o Espírito Santo e para mais uma vez poder voltar a dar, a derramar o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ser esses evangelizadores prontos a levar essa grande graça do Espírito Santo, prontos a irmos cheios e levarmos as reservas para dar às crianças, para dar aos nossos adolescentes. Então, se nós vamos pedir sobre os nossos adolescentes o Espírito Santo, nós vamos fazer da mesma forma que fazemos com as crianças? Se o Espírito Santo disser que sim, sim, mas provavelmente eles vão vivenciar de uma forma mais intensa através de uma canção, Como a canção da irmã Ana Paula. Sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. E nós vamos convidar os adolescentes a dizer assim: somos os filhos amados do Senhor, mesmo que o mundo esteja dizendo que nós não somos importantes, nós somos importantes, vamos pedir esse sopro do Espírito Santo. Então, com o adolescente, nós vamos pedir esse Espírito Santo de uma forma mais adolescente. Nós vamos usar mais as palavras, mais essa propriedade, essa forma de falar. Também podemos cantar uma canção do ministério, Então, nós precisamos ter essa criatividade, querigmática, essa força, esse mover do Espírito para fazer com que as nossas crianças e adolescentes cheguem até Jesus e, chegando até Jesus, elas possam receber o Espírito Santo que transformará a sua vida. Então, para as nossas crianças, nós podemos perguntar a elas: quem é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Que foi fecundada pelo Espírito Santo, E aí nós vamos falar de Maria, e trazendo Maria, nós podemos trazer o sim de Maria,
Então, vocês precisam dizer o que é o Espírito Santo? Sim, né? Sim, nós queremos receber o Espírito Santo e recebendo o Espírito Santo, sabe o que acontece, né, com o nosso coração? Olha só o que aconteceu com o coração de Maria. Ficou cheio de Jesus. E se o coração de Maria fica cheio de Jesus a partir da ação do Espírito Santo, o nosso coração, quando nós damos sim ao Espírito Santo e dizemos vem, ele também fica cheio de Jesus, né? Ele só não pode ficar fechado. Então, diante daquilo que o Senhor coloca diante de nós, nós precisamos dizer sempre sim. Vem Espírito Santo, para que o nosso coração fique cheio do Espírito Santo. Muitas vezes, crianças ou adolescentes, nós vamos precisar fazer como Maria. Nós vamos precisar também ir à casa de Isabel, porque chegando na casa de Isabel, né? Olha só o que aconteceu. O ventre de Maria e o ventre de Isabel estavam lá. João Batista e Jesus estremeceu de alegria, né? E essa alegria que estremece a nossa vida, ela vem pela ação de quem? Do Espírito Santo. Então, nós precisamos desse Espírito na nossa vida. Sim ou não? Se precisamos, então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir. Nós vamos pedir, vamos encher, né, as nossas lamparinas, vamos encher com esse óleo, que é o óleo do Espírito Santo, que é o óleo que ilumina a nossa vida, que direciona a nossa vida. Né? Importante também nesse falar do Espírito Santo, para rezar pelo Espírito Santo, né? Falar que o Espírito Santo não é só o fogo, como às vezes a gente vai dizer, né? Não, o Espírito Santo ele é o fogo, né? Ele é o vento impetuoso. Não, o Espírito Santo ele é uma pessoa da Santíssima Trindade, e ele se manifesta ao seu povo de acordo com a necessidade do seu povo, né? Então, quando aquele povo saía do Egito, né? De dia ele vinha como uma nuvem para protegê-los, para os egípcios não verem, né? E à noite ele vinha como um fogo para aquecer e para iluminar o caminho que eles iam fazer. Então o Espírito Santo ele vem na nossa vida, né? Como a necessidade que nós precisamos. Ele é livre, ele sopra onde quer. Então nós precisamos dizer às crianças, não engessar o Espírito Santo, dizer às nossas crianças, aos nossos adolescentes essa verdade, né? Então, em todas as situações, né, da nossa vida, nós precisamos pedir esse Espírito Santo que ele venha, né, abrir a nossa capacidade, como nós ouvimos no Evangelho, né, no discípulo de Emaús esses dias, né? Então nós precisamos pedir esse Espírito Santo, abre a nossa inteligência para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Então o Espírito Santo vem em auxílio daqueles que estão em apuros, porque não conseguem abrir o coração nem abrir a mente para compreender. Então lá em Pentecostes, porque o Espírito Santo veio sobre eles? Porque eles estavam com medo, porque eles estavam abatidos e eles precisavam da força do Espírito Santo para evangelizar. Então, assim também é sobre as nossas crianças. Elas precisam da força do Espírito Santo para crescer em estatura, em graça e sabedoria. Elas precisam da força do Espírito Santo para sair das situações e para também, muitas vezes, levar a sua família. Então, nós precisamos trazer com propriedade essa ação, a necessidade dessa ação do Espírito Santo sobre a vida das nossas crianças e adolescentes, para os nossos adolescentes, né? Como o Espírito Santo vem tirar ele do apuro, muitas vezes das dificuldades, o Espírito Santo vem devolver a eles essa filiação divina. Então nós precisamos falar, né, a eles que um dos frutos da ação do Espírito Santo é essa filiação divina. Eu vou me entender mais amado por Deus, mais cuidado por Deus. Eu vou sentir a presença desse Deus vivo, desse Deus que habita em mim, desse Deus que transforma a minha adolescência, desse Deus que vai me fazer crescer, que vai me dar força para superar os desafios da adolescência, dos conflitos de ser adolescente, das dificuldades de ser adolescente. É fácil ser adolescente? Não. Não é fácil ser adolescente, né? Então eles sentem dentro deles esse conflito, essa grande batalha. Eu não sou criança, né? Mas eu também não sou jovem, né? Mas eu preciso crescer como adolescente, então eu preciso adolescer, como nós dizemos,
né? Adolescer é crescer. Então, para que ele possa fazer essa transição, ele precisa dessa ação do Espírito Santo. E nós vamos fazer isso a partir da oração, a partir das dinâmicas, a partir da música, né? A partir do estudo da vida dos santos, né? A Beata Helena Guerra, ela entendia que o Espírito Santo é a vida, ele é a minha vida, né? Então, nós precisamos passar para a criança, para o adolescente, essa necessidade de se entender, né? Eu dependo do Espírito Santo para conseguir fazer o que eu preciso fazer. Eu dependo do Espírito Santo para ser uma criança melhor. Eu dependo do Espírito Santo para ser um adolescente santo. Eu preciso do adolescente para viver, né? O evangelizador, claro que sabe disso, que precisa e que tem essa necessidade. Então, como é que nós podemos levar, né, os adolescentes e as crianças, né, para essa experiência? Não desistindo no caminho, como nos ensina São Mateus, o nosso intercessor, São Mateus 19:13, não desistindo diante das dificuldades, não desistindo quando muitos não acreditarem, disserem, não, as crianças não, deixa elas crescerem, não, as crianças sim. Né? Existem coisas na nossa vida que precisa ser vivido na infância para que elas sejam uma verdade na minha fase adulta. Talvez se nós esperarmos sermos adultos para apresentar o Espírito Santo, nós não vamos nem conseguir que essa criança, que esse adulto venha para o grupo de oração, porque o mundo já destruiu a vida dele. Então, a fase é a fase que o Senhor levar essa criança ou esse adolescente para você, ou esse jovem para você, né? Então, chegou lá, a sua missão é pedir, levar essa criança, esse adolescente até Jesus, seja pela música, seja pela dinâmica, seja pela linguagem simples, seja pela forma de cantar, seja pela esponja que você pega, pelo balão que você pega, seja por falar, pegar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus que é poderosa para cumprir a sua missão, né? Então a palavra de Deus vai dizer que o ventre de Isabel estremeceu. Então nós vamos pedir hoje que nós possamos estremecer pela ação do Espírito Santo e nós vamos dizer isso à criança, né? Nós vamos trazer essa verdade, que é verdade, que está na palavra de Deus. Então, de uma forma muito simples, mas com propriedade, né? Com autoridade, porque a nossa autoridade, ela vem de Deus, ela é dada por Deus. Nós vamos fazer isso. E de acordo com aquilo que é colocado diante de nós, nós vamos trabalhar, né, essa necessidade de todos receberem o Espírito Santo, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é não desistir diante da dificuldade, porque nós precisamos levar as nossas crianças até Jesus e a forma que nós vamos fazer isso é pela ação do Espírito Santo, certo? Então, lá em Mateus 19:13, a outra coisa que nós vamos precisar fazer é para levar essa criança até Jesus, né? E não desistir diante das dificuldades. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. As nossas lamparinas precisam estar cheias do Espírito Santo, mas nós precisamos levar a reserva. A reserva é sempre estar cheio, é sempre cheio. Nós somos evangelizadores prudentes. Diz isso agora nesse momento de oração. Eu sou evangelizadora prudente. Eu não vou como uma tola de qualquer jeito. Eu vou revestida, eu vou cheia pela oração, seja pelos sacramentos, pela busca dos sacramentos, seja por tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Nós vamos como evangelizadores prudentes, né? Cheios, nós não vamos parar no meio do caminho. O Senhor nos chamou a sermos cheios do Espírito Santo para que as nossas crianças e os nossos adolescentes sejam cheios do Espírito Santo. Então, uma das coisas muito importante também de entendermos é que, né, o chamado de Deus, né, para que sejamos cheios do Espírito Santo é porque para mudar as realidades que nos são apresentadas, o Senhor não precisa de projetos, o Senhor precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Então, essa pessoa sou eu, é você, né? Mas também para mudar as realidades, precisa que as nossas crianças e os nossos adolescentes sejam cheios do Espírito Santo. Tem como uma vela apagada acender outra vela? Pessoas inflamadas,
inflamam pessoas do Espírito Santo. Então, como foi que os apóstolos conseguiram, né, inflamar toda aquela realidade? Vamos lá para o livro de Atos. Como foi que eles conseguiram? Se inflamando do Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo ali na sala do cenáculo. Então, nós evangelizadores precisamos transformar, né, a salinha, e não só a salinha, né, mas a casa das nossas crianças em sala de cima. Em sala de batismo, lugar de batismo no Espírito Santo, lugar de Pentecostes acontecer. E quando o Pentecostes acontecer, não só na salinha, porque por um tempo era só na salinha, mas agora, pela graça de Deus, nós estamos pelas redes sociais, então as pessoas estão participando do grupo de oração em casa. Então, pela rede social, nós vamos levar essa proposta e vamos pedir agora o Espírito Santo sobre a nossa casa, crianças. Vamos pedir agora o Espírito Santo sobre essa realidade, adolescentes. Então, nós vamos pedir agora, porque a solução para o mundo não são projetos, não são estruturas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que vivem em graça, né? Esse batismo no Espírito Santo, pessoas que acreditam. Então nós precisamos deixar que o nosso coração seja inflamado para podermos inflamar muitos outros corações. Então essa missão, né, de apóstolos, da efusão do Espírito Santo, ela se amplia hoje pela possibilidade de evangelizarmos nas redes sociais, né? Então nós precisamos ter muita autoridade, né? Autoridade dada por Deus em chegar com isso. Você precisa ser cheio, você precisa encher a sua lamparina para que as crianças e adolescentes se encham do Espírito Santo, né? Vamos pedindo a Deus. Então, por que eu preciso do Espírito Santo? Você podia trazer essa pergunta a mim. Então, eu quero te convidar hoje a fazer uma limonada, né? Vamos lá fazer uma limonada. Para fazer uma limonada, eu preciso de quê? Limão. Se você não for diabético, açúcar. E eu preciso de água. Então, vamos lá. Eu preciso de água. Vamos lá. Eu vou fazer a limonada. O que é que eu vou fazer com limão? Peraí. Vamos lá. Eu vou, espremer aqui o limão, ó, na minha limonada. Vamos lá. Espremer o limão na minha limonada. Espremer o limão na minha limonada. Mas para que ela fique boa mesmo, eu vou precisar fazer o quê? Além de espremer o limão. Vou precisar colocar açúcar. Vamos lá. Vou colocar açúcar. Vou colocar açúcar. Pronto, agora eu vou beber. Vamos ver se tá boa a minha limonada. Azeda. Porque faltou o quê? Faltou mexer o açúcar da limonada. Então, assim é a nossa vida. Nós precisamos todos os dias dizer: vem Espírito Santo. Porque quando nós dizemos vem Espírito Santo, nós vamos devolvendo sabor às coisas da nossa vida. Nós vamos devolvendo sabor à nossa evangelização e à vida das nossas crianças e adolescentes. Vamos lá, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Deixa eu ver como é que tá agora a limonada. Bem docinha. Porque o poderoso vem Espírito Santo, ele faz que o batismo que nós recebemos ali, sacramento, ele venha dar o sabor, dar o gosto verdadeiro da nossa vida. Então, eu te convido, nesse momento, a pedir o Espírito Santo. Vai pedindo o Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a vida dos teus adolescentes. Vai pedindo o Espírito Santo que venha devolver o sabor, a alegria, que venha encher essa lamparina. Vai pedindo ao Espírito Santo que venha te dar forças para que você possa sair a anunciar, a levar esse batismo em cada lugar, seja pelas redes sociais, seja presencialmente, da forma como o Senhor te confiar.
Que o Espírito Santo venha hoje. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre cada evangelizador do estado de Goiás. Vem sobre a nossa vida. Vem sobre a nossa casa. Vem, Espírito Santo. Nós necessitamos, nós dependemos de Ti para que a nossa missão aconteça, para que ela seja eficaz. As nossas crianças precisam, os nossos adolescentes precisam receber o Espírito Santo. Nós precisamos receber o Espírito Santo. Por isso, nesse dia, nesse momento, né? Nesse momento formativo, nós queremos pedir que o Espírito Santo se derrame sobre nós, se derrame sobre a nossa vida, que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer, que venha direcionar para que as nossas crianças, para que os nossos adolescentes possam ser cheios do Espírito Santo, para que eles possam ser tomados pela alegria que vem de Deus, que nós possamos hoje abrir o nosso coração, abrir a nossa vontade, né, para acolher o Espírito Santo que se derrama a cada momento na nossa vida, que nós dizemos vem, que nos colocamos na presença do Senhor. Então eu vou convidar você a cantar. Nós vamos cantar uma musiquinha simples, mas nós vamos cantar pedindo o Espírito Santo de Deus. Eu vou ensinar e depois você repete aí da sua casa. Vamos lá, preparado? Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, em nossa pequenez. Bota a mão lá embaixo, porque nossa pequenez, quanto menor a gente for, maior o Espírito Santo vai ser na nossa vida. Em nossa pequenez, em nossos corações. Chama ele. Vem nos amar, nos ajudar a sermos bem melhor, a obedecer, a compreender o que é melhor para nós. Vamos para o começo? Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem com força. Em nossa pequenez, como Davi pequeno, para que Deus seja grande. Em nossa pequenez, em nossos corações, vem nos amar, nos ajudar a sermos bem melhor, porque é isso que o Espírito faz, nos ajuda a ser melhor, a obedecer, e na obediência ele faz mais ainda, a compreender o que é melhor para nós. Vamos lá. 1, 2, 3 e louvando com o Espírito Santo, mas ele traz alegria. Então nós podemos correr. Correndo com o Espírito Santo, dançando, pode dançar, porque o Espírito Santo fez com que Davi dançasse. Então vamos lá. Dançando com o Espírito Santo, amando com o Espírito Santo. E amando, eu já te convido aí pensando nas suas crianças, aí falando o nome das crianças, dos teus adolescentes, do teu grupinho de oração. Vai falando o nome de cada um. Vai amando com o Espírito Santo cada um deles. Vai amando as realidades que envolvem a vida deles. Vai alcançando eles com a tua oração, porque uma das formas também é rezando, pedindo que aconteça um novo Pentecostes, como o Papa Leão fez, consagrou o século XX ao Espírito Santo de Deus, o século XXI ao Espírito Santo de Deus. Então vai o século XX. Então vai pedindo o Espírito Santo de Deus através da oração do Veni Creator. Então vai pedindo o Espírito Santo de Deus, vai pedindo o Espírito Santo de Deus, amando com o Espírito Santo, vai pedindo o Espírito Santo de Deus sobre cada criança. Eu quero colocar diante de ti Miguel, do meu grupo de oração, quero colocar Gabriel, quero colocar Maria, as Marias, quero colocar Fernanda, quero colocar Gustavo, Caio, quero sair colocando cada criança, os Gabriéis do meu grupo de oração. Quero colocar cada criança, Senhor, cada criança, cada adolescente, Adriele,
Quero sair colocando todas as crianças, amando com o Espírito Santo, para que a nossa oração, assim como o século XX foi consagrado pelo Papa Leão XIII ao Espírito Santo de Deus, nós queremos consagrar a vida das nossas crianças ao Espírito Santo de Deus, para que elas possam crescer em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Vem, Espírito Santo de Deus, amando com o Espírito Santo. Mas quando nós amamos com o Espírito Santo, ele nos ensina a rezar. Rezando com o Espírito Santo. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Deixa que o Espírito fale através de você. Sobre o estado de Goiás, Senhor. Eu clamo, Senhor, um novo Pentecostes na vida das crianças, na vida dos adolescentes, na vida dos evangelizadores, na liderança. Ora la hara la candara la hara la candara ora la sobre a vida de todos que estão participando desse momento formativo, um novo Pentecostes. Ora la hara la candara la hara la rezando com o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe vocês, uma grande alegria estar com vocês. Bendito seja Deus pelas redes sociais, pelas mídias que nos permite andar tanto e chegar em cada lugar, em cada coração, chegar na tua casa. Hoje eu cheguei na tua casa, mas mais do que isso, o Espírito Santo, ele adentra a tua casa, adentra a tua vida, né, através desse momento formativo. Então Deus abençoe vocês, sejam sempre cheios do Espírito Santo, para que as crianças e adolescentes sejam cheios do Espírito Santo, sejam ousados, tenham simplicidade, sejam pequenos e deixem Deus ser grande na vida de vocês, para que muitas crianças possam experimentar essa grande graça que é ser cheia do Espírito Santo. Então eu já peço perdão, né, porque eu não sou, meu ministério de música não é, né, não é de música, né? Então, até eu brinco aqui que eu digo meu ministério de música é assim, não tem outro, chama nós, né? Mas o Espírito Santo é ele que faz, né? Então, bendito seja Deus por tudo. Amo muito vocês, levo vocês no meu coração e nas minhas orações. Deus abençoe, a paz de Jesus esteja com vocês, vivam cada momento, participem, vivam e bebam, né? Saiam desse momento formativo, ó, transbordantes do Espírito Santo, para que as crianças e adolescentes também possam, ó, transbordar do Espírito Santo. Deus abençoe, um grande abraço.